Olá, está começando agora o nosso primeiro episódio aqui no nosso canal e ninguém melhor do que uma coach de vidas e de bem-estar especialista em autossabotagem para vir aqui compartilhar conosco toda a experiência dela. Ana Paula, do @evoluir todo dia no Instagram. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada, muito honrada e muito agradecida por essa oportunidade. E desejo todo sucesso para vocês. Ah, que bacana, né? A gente teve uma experiência muito legal com ela, né? Recentemente, né? A gente é até suspeito para poder falar, viu, gente? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trouxe a luz pra gente sobre algo, né? O próprio nome fala, né? Evoluir todo dia. É isso que a gente busca. Aposto que vocês, como nossos seguidores, também buscam isso. Mas assim, Ana, fala pra gente como é a essência aí. O que te fez, o que te motivou entrar nesse ramo? Como é que foi a virada de chave? Como é que foi? É uma longa história, né? Começou. Brincadeira. Era uma vez, eu era. Na verdade, eu vou lá fazer um pequeno resumo, então, do que é a Ana Paula, da história de vida da Ana Paula. Eu trabalhei por quase 20 anos no emprego concursado em uma instituição financeira. E ali por 2017, 2018, aquilo ali já não preenchia mais os meus valores. Eu já não via muito sentido naquilo lá. Teve adoecimento, teve a medicação controlada, teve muito desequilíbrio, até eu entender que quem tinha que mudar era eu. Não era o emprego, não era a família, não era o marido, não eram os filhos. Tudo que estava meio atrapalhado não eram isso, essas coisas que iam ter que mudar na minha vida. Quem tinha que mudar era eu. E aí eu fui me reconectar com o que era importante para mim. E o desenvolvimento humano, as pessoas, sempre foi algo que eu amei. Então eu fui buscar uma nova formação, fui fazer pós-graduação em psicologia e coaching, fui fazer minha formação em coaching. E em 2020 eu abri essa que hoje é a minha empresa, Evoluir Todo Dia. E em 2022 eu pedi a demissão desse banco para viver exclusivamente do desenvolvimento humano. Então, já faz 4 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano e 2 anos exclusivamente com o desenvolvimento humano. E é o que eu amo fazer. Aí, ó, e Ana Paula é um excelente exemplo para nós, como também uma pessoa que teve a coragem de transição de carreira. Então, eu também acho importante a gente abordar isso aqui, porque muitas vezes a gente está numa posição que a gente não se sente mais à vontade, a gente não está gostando daquilo, não vê futuro naquilo, mas falta algo. Talvez um pontapé inicial, uma coragem a mais, algo assim. Então, também acho muito interessante toda a história da Ana Paula, ela também me inspira muito sobre não ter medo, se jogar, fazer a transição, o mundo tá girando, né, não? E Isso. bola para frente. E E quando tiver medo, vamos com medo mesmo. não é? Se organiza para ir com medo mesmo. Né? Não tem muito, às vezes, como a gente parar de sentir o medo, mas a gente consegue se blindar um pouco e caminhar com medo mesmo. Óbvio que eu tive medo, né? Tenho até hoje. Mas a gente aprende a ir, mesmo assim. Um passo de cada vez. Isso. Os próximos 50 metros. Isso. Sem Planejando para onde ir, né? Desenhando o seu próximo objetivo para você saber o que perseguir. Verdade. E medo é um dos sabotadores mais fortes que tem, né? Medo é a crítica, a paralisação, isso sim é sabotador. Agora, o medo em si, muitas vezes ele até te ajuda a caminhar, tá? Com segurança, com menos arrojo, mas tem que aprender a lidar com ele, assim como todos os outros sentimentos e pensamentos. Tem algum sabotador que é mais comum, assim, nos consultas que você faz? Não, na verdade, comuns não. Todos nós. E assim, uma dúvida que todo mundo tem. Ah, tem gente que não se sabota? Não, todo mundo se sabota, em alguma medida, né? Quem faz demais pelos outros é um sabotador. Quem faz muitas coisas é um sabotador. Quem quer tudo muito perfeito também pode ser um sabotador. Quem não se posiciona também é um sabotador. A gente tem aí, né, pelos estudos, até 9 sabotadores que são mais presentes, mais frequentes na vida das pessoas e que aparecem nas sessões e nas nossas devolutivas, nos nossos processos e mentorias. E como as pessoas podem descobrir ou trazer à luz esses sabotadores para elas?
Tem vários indícios, né? Quando eu não estou conseguindo ter o resultado que eu quero, quando eu não estou conseguindo avançar no sentido que eu quero, muita gente fala assim, eu procrastino bastante. O procrastinar é a pontinha do iceberg. Mas por quê? Né? Com o que você está se distraindo? O quanto você está cuidando da vida dos outros? O quanto que você não está persistindo em algumas coisas? Então, o procrastinar é um grande indício, mas ele não é o sabotador. É o que está por baixo, sim, é o que a gente consegue verificar e entender aonde você está se sabotando. Temos questionários, testes, tem estudos sobre isso. Então, tem como até a gente mensurar e ter um gráfico dos seus sabotadores, dos meus sabotadores, e entender também o quanto isso está impactando na sua vida e te tirando a força e a energia. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porque nem sempre falta, tipo, vontade. Fala assim, fulano não quer. Então, às vezes, não é nem falta vontade, falta conhecimento para ela descobrir algo para tentar, pelo menos, diminuir o sabotador dela. Então, nem sempre é só vontade. Isso para os gestores de empresa é uma maravilha, né? Porque aí você aprende a identificar os perfis, né? Identificar quem são os seus colaboradores, a área que ele está atuando, como ele está atuando, se ele é adequado para aquilo. A gente tem muito o pessoal aqui da audiência que é empresário e tal. Fala pra gente aí, como que o cara faz para ter uma equipe engajada, uma equipe que realmente está dando o máximo ali, que ele vai conseguir tirar 100% de proveito. 100% não, né? Mas vai tirar o máximo melhor, de né? proveito ali, o melhor da equipe. Indo para esse polo até de perfil comportamental que você muito bem trouxe, muitos gestores chegam no cargo de liderança, muitas pessoas estão à frente de outras sem nunca terem ouvido falar disso, né? Que cada pessoa funciona de um jeito e que a gente tem pelo menos aí 4 jeitos de funcionar universal. Então, quando você entende como aquele teu colaborador funciona, aquele teu par funciona, você consegue falar com ele de forma que ele vai te trazer resultado. Por exemplo, eu já sei de vocês dois, cada um é um perfil diferente. Com a Jéssica, eu me comunico de um jeito. Com você, Victor, eu me comunicaria de outro jeito. Com você tem que ser com uma dinâmica, com a Jéssica uma outra dinâmica. Vai ter gente que é mais formal, vai ter gente que precisa de mais regras, vai ter gente que precisa só de um tapinha nas costas no corredor e uma lembrança, vai ter gente que você pode falar na lata, fulano, isso aí para tal dia, e o fulano vai entregar. Tem outros que você vai ter que levar para a salinha, fazer um passo a passo. Só que as pessoas estão tão corridas que elas não estão preocupadas de entender de gente. Então, faça urgente que as pessoas entendam de gente. É verdade. Também acho isso muito importante. Essa do tapinha nas costas é uma mentoria que a gente fez. Você falou isso e mudou a minha forma de lidar com uma pessoa na equipe. No dia que eu ouvi isso, eu falei assim, entendi. Então, não adianta mais eu falar dessa forma que, às vezes, a pessoa entende de um jeito como se fosse negativo, mas na verdade não é negativo e nem é sobre a pessoa, quem ela é. É sobre um resultado que a gente precisava chegar. E deu resultado? Deu resultado. Isso. Uma vez eu ouvi numa concurso que eu fiz com uma neuropsicóloga e ela explicava assim, quando você comunica e o outro não entende, quem que é o burro? Aquilo me chocou. Porque, primeiro porque é forte, né? Mas se eu estou falando, vocês não estão entendendo, não estão tendo o resultado que eu gostaria que tivesse, não são vocês os responsáveis. A responsabilidade é minha, de quem estou emitindo aquela informação. Então, quem tem que se adequar, quem tem que entender como falar sou eu. Não é responsabilidade de quem recebe a informação. E se tem meios, né, da gente adequar, da gente melhorar, da gente aprimorar, por que não? Não é só porque a gente é legal, é porque a gente quer resultado. Entendi. Né? Seja qual for, seja um filho funcionar, seja entre o casal, né? Que um faça que o outro sem muito atrito. Então, os nossos resultados, eles são resultados né? Financeiro, métricos, tudo. Mas o resultado é que as coisas aconteçam com mais harmonia e com menos gasto de energia. O cenário é perfeito. Isso. É aquele negócio, né? Igual eu fico observando, né, e pensando a respeito. A gente estava conversando aqui, estava vindo umas coisas na minha cabeça, tô assim, mas e aí? Porque eu sou muito prático com as coisas, tô assim, mas como que faz, né? Porque, por exemplo, vamos um pouco ter uma equipe grande. Esse trabalho tem que ser feito, olha eu já pensando em otimizar o negócio. Escalar esse negócio. Tem que ser feito individualmente com cada um da equipe ou tem como fazer, tipo assim, vamos fechar
um seminário e fazer... na verdade, né? Mentoria em grupo? Como é que é? Sim, podemos fazer um treinamento do grupo, sim, podemos fazer só um Isso. mapeamento. Tudo que envolve o outro, a gente vai ter que pedir uma licença ao outro para que ele seja mapeado, né? Mas sim, isso pode ser feito para a liderança poder entender a sua equipe e sim pode ser feito um treinamento com todos. Eu, sinceramente, acredito que todo mundo, tá? Desde colaborador, gestor, filho, criança, todo mundo deveria entender disso. Então, quanto mais elementos você trouxer para a equipe, para que a equipe esteja na mesma página que você, mais resultados vocês vão ter. Porque todos entenderão da mesma coisa. É diferente de só vocês terem informação, estarem olhando todo mundo, mas ninguém está entendendo o que é aquilo. Na medida que todo mundo entende, todo mundo se compromete. E vocês vão poder falar, né, olha, e eles vão poder entender melhor aquilo que vocês estão querendo dizer e esperar da própria equipe. Então, sim, tem como a gente fazer um treinamento, seminário para liderança agora no final de abril. E sim, tem como fazer individualmente também. Entendi. Cada um é um mergulho diferente, um nível de profundidade diferente. Tudo depende do objetivo. Entendi. Foi muito importante a mentoria que a gente fez, porque a primeira pessoa que a gente mais convive na vida somos nós mesmos. Então, eu sabia de algumas coisas, mas ter trazido à luz o porquê que eu tenho aquele perfil foi muito interessante e não teve como eu guardar isso só para mim. Eu compartilhei com a Patrícia, com a Pamela, com o Vitor, e todo mundo estão super ansiosos pelo momento. O Vitor teve o momento dele. E a Patrícia e a Pamela estão ansiosas pelo momento delas. Elas querem muito participar, por quê? Eu troquei com elas um pouco de informação e hoje a gente até brinca um com o outro. Igual, às vezes, quando a gente tá lá, eu falo assim, Patrícia, eu sou analista, minha filha. Me ajuda aí, você sabe que eu preciso... dos detalhes. Exatamente, então você me ajuda aqui. E eu aí, já falo que a Patrícia traz o resumo. Me mostra o último slide. Exatamente. Traz o resumo. Como é que tá o sinistro aí da corretora, Patrícia? Traz o resumo aí, ela. Fulano vai receber tal dia, ciclano... isso. E esse problema aqui, o que a gente tem que fazer para resolver ele? Isso e isso, tá agarrado nisso aqui. Falei assim, não, então deixa que isso aí eu resolvo. É assim que eu funciono. Agora, pensem vocês como gestores de uma equipe, né? Vocês vão ter que estar... Quando é geral, né? Quando você pode lidar com a Patrícia, com a Pamela, com o Victor no individual, você consegue modular essa comunicação para aquilo que você já sabe. Agora, imagina vocês ali tentando, às vezes, falar para um grupo e, às vezes, só se pautando por você. Quando vocês estão falando com um grupo, vocês vão ter que falar com um pouco de cada um o tempo todo. Então, assim, é muito interessante para que vocês consigam conduzir o grupo, se não tiver como individualizar cada um. Então, Não, e quer que eu também te dou um exemplo que isso ajuda muito, essa questão de conhecer o outro e já fazer isso com consciência? Vendas. total. Meu filho, Total. uma vez a gente chegou num cliente, eu e o Vitor, novinho daqui do Paraná. Chegamos lá, não porque a gente tem uma condição comercial muito top, porque o rastreamento, nossa, é esse, aquele. Ele tá assim, não, mas aqui, eu rastrei todas as minhas cargas, isso daí não é interessante pra mim, não me interessa, o que mais você tem que presta? Executor na veia. Na hora que ele falou Já isso, congelando. nós dois, eu devo ter ficado branca na cara dele. Não sabíamos E não o que tinha fazer. só isso mais pra falar, mas foi uma pergunta que paralisou a gente, né? Por quê? Porque nós dois chegamos com uma coisa que a gente mediu por nós, que roteiro. achamos que para ele faria Dados. interessante. Não, hoje em dia, outra coisa muito também. diferente, né, hoje em dia. Hoje em dia... Na venda. A experiência, né? Eu falo assim que o treinamento que eu tive foi o melhor que tem. Obrigado, Robson. Me jogou no fogo. Aí já era. Porque, tipo assim, foi acontecendo essas situações aí, eu fui me adaptando. Hoje em dia, eu sento na frente do cara e pergunto, eu tenho um leque de opções aqui para te oferecer, trabalho com uma das corretoras maiores do Brasil, com certeza tenho algo para agregar à sua empresa, o que você precisa? Aham. Entendeu? Eu escuto. Tem gente, isso. Aí dali, e principalmente você, né? Aqui já abrindo para perfil, que consegue captar isso rapidamente, né? A gente falando aqui de perfis, o comunicador, o Victor tem um comunicador muito forte. Ele consegue, eu falo que ele sente o que o cliente está pensando, uma música e já passa assoviando, né? Porque é muito rápido para ler o ambiente, ler a pessoa. E agora, sabendo o que fazer com essa informação, você vai ser mais assertivo. Porque cada cliente, ele precisa de um jeito, de uma condução.
Esse aí era resultado. Você só tinha que mostrar para ele quanto que ele ia ganhar em dinheiro. Aham. Ponto. Aí você ia conseguir fechar a venda. E naquela hora, não dá para deixar para depois. O executor ele vai fechar na hora se vê possibilidade de ganho, resultado financeiro. Ou que vai ajudá-lo a escalar uma posição, um ranking, alguma coisa assim. O analista a gente já Dados. teve a experiência. E o analista? Como é que a gente conquista um analista? Dados, embasamento, toda essa justificativa, alguma fundamentação técnica. O analista ele precisa de mais dados. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos comprar esses dias uma carta de crédito, consórcio. Eu tomei um café com a vendedora do consórcio, para mim eu fechei, beleza, a gente quer comprar um trailer, que a gente viaja, acampa, e o consórcio dá para comprar um trailer. No café com ela eu falei, opa, esse negócio é bom para minha família. Mas quem quer decidir? Meu esposo. Meu esposo tem um analista muito forte, né, na frente. Gente, demorou uns 3 meses para ele aceitar ir lá na empresa, porque não serviu o café. Aí a gente foi lá na empresa, para daí ela fazer as simulações, mostrar, põe mais, põe lance, tira lance, né? Taxa. Embutido, não embutido, taxa. Aí depois de horas ele fechou. O que eu tinha na minha cabeça decidido lá no café. Então, assim, o analista é dados, é simulação, é mostrar embasamento. Quer ver quando eu trago livros, às vezes na mentoria eu até trago para conversar com os analistas da mentoria. O pessoal fala, nossa, gostei, tem fundamentação. Não é da cabeça da Ana Paula essas coisas. O analista precisa de fundamento. E, por exemplo, o analista, a reunião com o analista o tempo da reunião é muito maior do que com o executor, né? Ele fala mais, ele gosta de mais detalhes, ele gosta de embasamento, ele vai querer te explicar todo o ponto de vista dele. Então, você também tem que trabalhar essa paciência e essa escuta para ele se sentir verdadeiramente acolhido. Eu não sabia a diferença disso. Eu simplesmente chegava e via e observava nos lugares. Mas, tipo, já teve visita que eu cheguei, que eu fiquei lá 1h30, 2 horas, aí pedi uma nova visita, aí eu fui lá e tal, eu expliquei tudo de novo. Aí sim, pegou confiança, fechou. E já teve visita que eu 15 minutos eu saí de lá com um contrato assinado. Isso. É a diferença de cliente. Não adianta você querer chegar, por exemplo, na hora que aconteceu isso, com 15 minutos eu saí com o contrato assinado, eu fiquei todo animado, falei assim, pronto, agora qualquer visita que eu dessa vou... no dia acabou. Qualquer visita qualquer visita que eu vou, é isso aí, que eu vou ser direto, negócio assim e tal. Só que aí você chega, não funciona, porque o cara, ele às vezes quer conversar. Quer contar um caso. É lógico, né? Tem que ir dosando e tudo mais, mas tem que dar esse espaço para o teu cliente também. Sim. Né? Eu falo que o que eu trabalho com um analista num processo de coaching é numa pegada. Se é um executor ou comunicador, é outra pegada. Se é um planejador, então, que é o quarto temperamento, ele vai dormir com a proposta, ele vai levar para o sócio para discutir, ele vai, quando, né, no meu caso, vai conversar com a esposa ou com o marido, ele dorme com a proposta. Depois ele fecha. E se ele falar assim, eu vou analisar daqui um mês... Eu já tive cliente que falou comigo assim, eu vou analisar, isso era agosto, setembro, em janeiro eu volto. Gente, voltou janeiro, aquela pessoa me contratou. Porque era um planejador. Agora, se é um comunicador falar que é janeiro, esqueça. Porque ele vai se distrair com outra coisa, ele vai pegar outra coisa para fazer. Janeiro ele já está com outra ideia, em outro ambiente, e aí ele não vai fazer, muito provavelmente. E o planejador não adianta você ficar insistindo com ele, né? Às vezes você queima. Não, principalmente se for uma coisa muito grande, um orçamento muito grande, ele paralisa. Então, tem que ir aos poucos. E tem que ir ajudando a dar pequenos passos. Você vê a dificuldade, né? Como que a gente faz? Eu conversando assim... A Jéssica está ali processando. Eu tô colocando cada cliente na caixinha. Como que a gente faz um negócio, assim, há muitos anos, de forma inata, sem saber direitinho o que está acontecendo. Mas, olha, é um negócio de louco. Você fica lá. Aí, como que você vai saber se o cara é planejador, se o cara é analista... Pra você saber se você cobra do cara, se você não cobra, porque tem hora que se você não cobrar, não fecha. E tem hora que se você cobrar demais, espana. Então, a gente já foi aprendendo isso, tipo assim, na prática ali, no quente, vai aprender, não, esse cara aqui, se eu cobrar demais, ele vai espanar. Esse cara aqui, eu tenho que ficar no pé dele, vai modulando. Senão não vai fechar. Vai modulando. Mas fazia isso sem saber disso, sabe? Que tinha uma definição. E é difícil a gente falar assim, botou numa caixinha. Ontem eu até atendi uma cliente à noite, ela vai começar um processo agora, ela falava assim, não gosto desse negócio de perfil, porque enquadra a gente.
E não é. A gente precisa entender que a gente tem uma essência, um direcionamento, e ao mesmo tempo a gente não vai se restringir a isso, não vai estancar. Mas é legal a gente entender que tem uma forma mais assertiva de lidar com a gente mesmo e com o outro. Né? Não quer dizer que isso te define por todo sempre, amém? Nem que isso vai ser... então você é assim, você só trabalha com planilha, nunca mais você fala com o cliente. Não, não é isso. Né? Mas é um forte indício de onde que cada um vai ficar mais confortável para decidir, para poder fazer, para poder trabalhar. E bate, viu? O meu mesmo, meu relatório lá me escreveu. Quantos por cento? 90 e quantos? Não. Aí, ó a lista falando. Descreveu tudo. Pra ele, Não, mas descreveu. pegou, Pra mim, uns 95%. pegou Comunicador. assim, falou como eu sou, como eu funciono. Naquela descrição de baixo, sabe? Tanto é que, olha pra você ver, a Jéssica, quando ela recebeu o relatório dela, ela leu ele inteiro. Eu li só Só que precisava. Os tópicos. o primeiro lá e o segundo. Aí eu falei assim, gente, olha isso aqui. O comunicador, ele não tem muita paciência, tá? Tipo, vai ver o podcast no YouTube, ele vai colocar no 2 vezes lá e pronto, acabou. Ele tá sempre com urgência, né? Ele tá sempre com a cabeça com muitas coisas. Então, é legal e tá tudo certo, né? Aprender a usar a delícia de cada um ali, o que cada um tem de ponto forte. Mas eu te falo, se pro trabalho, né, pro perfil que eu tenho, se eu fosse planejador, talvez não dava muito certo, não, porque eu ia demorar demais e o negócio é muito... Acontece muita coisa toda hora. Sim, Como mas é que pense faz? também que ia colocar em processos, ia colocar em passo a passo e talvez ia executar até mais. Pra você ter ideia, eu já atendi um cliente uma vez que eu trabalhava com ele no banco e eu achava que ele era executor, porque ele fazia mais do que todo mundo. Se a gente fazia 18 processos um dia, ele fazia 25. Todos os dias a mesma coisa. Quando ele veio para um processo comigo, abriu a câmera assim, eu vi uma postura meio assim, vou ver com minha esposa, eu falei, cara, executor não faz isso, né? Ele era um baita de um planejador, como o trabalho era o mesmo todo dia, ele colocou aquilo em processos e aí ele fazia melhor do que todo mundo. Olha só. entendi. Cada um vai rodar do seu jeito. Não existe, então, certo, nem errado, nem Melhor melhor, nem pior. Não, todos os perfis são Ele livres. vai lá e, tipo, se adapta, né? Ele como não tem mudança todo dia, né? Vai ter que visitar o cliente. Ele vai fazer um script, ele vai seguir aquilo, desde que ele consiga colocar em processos, em passo a passo, ele vai se organizar e fazer melhor do que um executor. Porque, além de tudo, ele cuida dos detalhes. Eu, por exemplo, esse negócio de script, eu já tentei, viu? Só que Mas chega para você na não hora... funciona, para você é improviso. Eu pego a ideia do negócio, a ideia central, nós vamos falar, nós vamos conversar sobre o que e tal, e aí vai indo. Agora, se O que o comunicador tem que entender? Me perco todo. Que a cabeça é bagunçada, né? O comunicador tem a cabeça muito cheia de ideias. Então, sempre isso. O que eu não posso sair dessa reunião, desse cliente, sem ter resolvido? Vai com essa ideia central na tua cabeça. E pronto. Porque na hora você vai se distrair, você vai conversar, vai falar do futebol, vai falar da pesca, vai falar do não sei o quê. Aí corre o risco de você sair de uma reunião sem ter resolvido o que você precisava resolver. Então, o comunicador ele tem esse ponto de alerta. Não precisa levar o script, vai se virar muito bem. Mas saber, esteja claro o que você foi buscar lá. Uma coisa que eu tive que me adaptar, né, Jéssica, é saber traduzir o que eu ia na reunião para outra pessoa entender. Entendeu? Então, assim, isso aí eu tive que me adaptar. Tipo, a saber passar a informação de uma forma, por exemplo, principalmente nos questionários de risco, de uma forma não tão resumida para poder... Que a gente foi otimizando, né? Que tem a Jéssica lá que, né? O negócio dela é otimizar o processo. A gente brinca que Indicadores. ele é o trator que passa no lote quebrando tudo. E eu sou o GPS, que digo assim, ó, primeiro você vai aqui, depois você vira e vem aqui para não... Mas chegar no objetivo final. Para refinar. Nós né? dois somos assim. O que eu tenho, ele não tem. O que ele não tem, eu tenho. E a gente usa muito essa troca de escutar muito o outro. Isso você faz, isso eu faço. E isso é lindo, né? Em vez da gente usar isso para atacar um ao outro, usar como força e como complementariedade. Aham. Não adianta. Isso é lindo. Se você quiser casar com a pessoa ou estar com a pessoa, querer que ela seja igual a você, pra que ficar com dois de você? Não, e imagina, não ia dar certo também se fosse dois, né? De qualquer forma, dois de cada um. Não ia ser meio maluco. Sem né? graça. Eu Tem tenho, hora que nem eu a tenho um gente aguenta, casal a gente que eu vê. atendo, agora não mais, né? Mas é o que tem um outro podcast que eu falei para vocês. Ele é comunicador executor, o Thiago, e a Débora é analista planejadora. Gente, eu não falo de todos os clientes, mas é porque eles me autorizam e deixam eu usar o exemplo deles. Tá? E a gente também permite. Eu agradeço. É muito legal ver a dinâmica, tá? No seminário para liderança, eu vou mostrar para vocês a foto do milho
milho verde que eles comeram. Eu cheguei para você, eu mostrei, né? Eu vi. Ela come o milho verde, assim, as fileiras todas certinha. E ele come um baguinho aqui, outra aqui, assim, uma bagunça. É literalmente a cabeça dele. Então, você imagina isso vezes 1000 situações em casa o dia inteiro. Né? Um tudo organizadinho, tudo... E o outro... Entende? Então, se a gente não tiver presente para isso, a gente separa, a gente mata, né? A gente morre. E é assim na empresa, né? É assim em todos os lugares que a gente vai estar, né, se relacionando. E é engraçado, né? Cada um tem uma forma diferente de resolver problemas. Eu já percebi isso também, né? Igual lá tinha um problema. Lavar as vasilhas. Incumbência minha. Vamos por assim. Falei assim, a vida é como ela é. Falei assim, vou resolver. O que eu fiz? Comprou a máquina. Comprei a lava-louça. O que eu fiz lá? Comprei a lava-louça. Não tem mais briga. Cheguei, instalei, aí ela chegou, tava na frente do televisor, tá assim, ué, mas e as vasilhas e tal? Você não combinou comigo que ia lavar? Porque essa aqui, se você combinar um negócio com essa, tem que cumprir. Tem que cumprir. É o rigor, Isso né? tá onde? Em qual dos 4? É o rigor, né? O analista, ele precisa dar conformidade. O analista. E também, Que puxa gente, mais. não é uma coisa estanque, né? Tem também a ver com o sabotador e com valores pessoais, tá? Só que tudo no excesso pode virar sabotador. Entendi. Aí eu só cheguei lá, tava lá no sofá, sentada aí ela. E as vasilhas e tal, você não combinou comigo? Eu falei assim, ó, eu lá lavando as vasilhas lá. Aí ela foi lá olhar, ué... Já tá não. funcionando? Vou comprar uma diarista também todos os dias da semana. Quero uma máquina que vai colocar as coisas no lugar. Por quê? Olha só como é que a divisão da casa funciona. A minha incumbência é manter a casa organizada. Guarda-roupa Porque se organizado. for pra organizar alguma coisa, pode largar. E aí eu separo por cor, se é de calor, se não é de trabalhar em cima, a de Academia. academia embaixo, só short no lugar. Então, Vestido a organização... Vestido de sair formal, vestido de sair pra casamento. Não. Filho. Você vê na casa da pessoa. Agora que a gente tá falando que eu tô pensando, né? Na casa da pessoa, você, por exemplo, que trabalha com isso, que já tem mais claramente, eu imagino que você deve acabar receber essa informação sem querer, muitas vezes. Você não tá analisando ninguém, mas você já olha assim, seu pensamento já deve vir. Sim, a gente mapeia sem querer todo mundo, né? É como se fosse um GPS, um scanner já tá instalado. Né? Então, assim, você já sabe como lidar, como tratar, né? As pessoas dão fortes indícios, né? E a gente vai ficando mais treinado, né? Imagina, né? Quantas horas de atendimento, quantas pessoas já... E eu amo isso, né? Então, você já identifica certinho. Não é surpresa quando vocês me contam esse tipo de coisa. Ela já te contou como é que foi o meu processo seletivo, né? Não. Nossa, meu Deus do céu. Quando eu conheci ela, achei que ela era maluca. Sério. Depois que eu conheci, né? Eu tive certeza. Eu tive certeza. Eu achei. Conta pra gente, Jéssica. Você vai contar com riqueza de detalhe. Eu acho Não. que eu vou resumir isso com 5 segundos. Então, eu vou tentar, então, ir no meio do caminho. Vai no executor agora. Aperta o outro botão. Exatamente. O que eu penso? Pra você, e falando agora de casamento. Pra você escolher um sócio hoje, na Evoluir todo dia, você vai pegar, você vai se associar com uma pessoa que simplesmente você olhou, achou legal, não, bacana, trocar essa ideia e tal. Mas essa pessoa tem essa falha, que eu não vou expor aqui, mas tem essa falha e essa outra falha aqui. Você vai colocar como seu sócio? Não vai. Se a pessoa for te trazer um prejuízo emocional, não vai. Aí você vai escolher o seu casamento aleatoriamente. Sócio de vida, como diz a Josi. Sócio de vida, a gente sempre fala isso também. Sócio de vida, e no nosso caso, eu vou escolher só na base de rostinho bonito. Falei, não. E o processo seletivo é pro casamento. Pro namoro. Pro Pro namoro. Porque quando a gente se conheceu, o que eu pensei? Falei assim, não, agora eu vou escolher uma pessoa e vai ser essa pessoa que vem. Fiz uma planilha e coloquei lá na planilha características da pessoa que seria inaceitável pra mim. Inaceitável. Tinha Valores. indicadores, pesos. Tinha indicadores e peso. Tinha o peso 3, que eram pesos inaceitáveis. Tipo, se o caráter da pessoa tivesse aquela situação Aquele ali, traço. eu não consigo conviver. Beleza, tinha o peso 2 e tinha o peso 1.
Aí ali eu coloquei as características que eu observava nele, porque a gente conversou durante 30 dias sem dar nenhum beijo, só pra conversar, pra eu conhecer ele. Pra ela preencher a planilha. Pra eu poder avaliar. Uhum. Beleza. Aí depois, aí ele passou nesse teste. E você Aí nem a sabia gente dessas começou- coisas. Não, senão eu já tinha desistido. Aí ele falou assim, eu Lógico. entrar nisso daí... Gente, que massa. Aí, depois que ele passou nesse primeiro momento, aí a gente começou a namorar. Eu colocava lá a data e se aquilo foi bom, se aquele dia foi ruim, teve briga, bom, coisa normal de casal, excelente, tipo, fizemos coisas muito legais, viajamos alguma coisa assim. Tinha cor, vermelho, amarelo e verde. Cara, é massa, né? Aí, ó, Imagina. eu comecei a colocar lá. Aí eu coloquei, não sei, talvez uns 3, 4 meses, uns 6 meses, mais ou menos, que eu trabalhava com computador, então pra mim era muito fácil. Chegar no dia seguinte, marcar como foi o dia anterior e seguir a vida. E eu tinha ali todos os meus gráficos e indicadores. Agora eu tô entendendo o indicador da tarde que você ofereceu pra gente. Eu já Porque olho é rápido pra indicador. fazer isso. É rápido. Tipo, eu sentando na planilha, E aí você ele me falou tinha que mais você verde. precisa. Aí ele tinha mais verde. Aí depois de uns 6 meses, perdeu. Não, ele tinha mais verde e o normal, né? O amarelo. Porque também um casamento não é feito somente de viagens e lazeres, lazer e diversão. Esse era pra querida coisas ela, super. muito. Aham. Não, eu tento ser Justa. justa. Eu sei que ser humano nem sempre é, mas eu tento ser o mais justa possível. Nem pra mim, nem pra lá, vamos ser um equilíbrio aqui. E aí, quando começou a ficar muito amarelo e verde, eu falei assim, para de preencher esse negócio. Passou no teste, bola pra Depois de frente, 2 anos e então. meio, ela parou de preencher. Não, foi uns 6 meses, mais ou menos. Mas foi assim que eu escolhi o meu casamento. E por isso que eu digo que hoje foi uma boa escolha. Claro que teve o emocional também. Primeiro ponto que eu imagino disso tudo, eu não sou uma máquina, nem uma pessoa sem sentimentos. Aham. Mas teve o emocional de eu ter gostado da pessoa, gostado dos valores, gostado de tudo isso e visto um futuro, claro. Mas eu digo isso porque em algumas ocasiões a gente vê alguns relacionamentos que a pessoa, de um lado, homem ou mulher, nem vou para nenhum lado aqui, que tá sofrendo, não tá positivo, não tá dando. Tem muitos dias ali de brigas e tudo e a pessoa ainda fica naquilo, sabe? Mas é porque eu amo fulano. As pessoas não estão inteiras, né? Então aí a gente já vai para um outro lado, é que as pessoas elas estão mais preocupadas com o que está do lado de fora do que se construir do lado de dentro, né? Aquilo mesmo que você estava falando agora há pouco, que a pessoa mais importante, que a gente mais lida durante o dia inteiro é conosco, né? Conosco mesmo, é na primeira pessoa do singular. Então as pessoas não estão nem se olhando, né? Então é um monte de gente quebrada, sem entender como funciona, lidando com mais um monte de outras pessoas pela metade, em desequilíbrio e querendo fazer dar certo, né? Mas ninguém para fazer o que vocês estão fazendo. Ninguém não, né? Graças a Deus eu tenho muitos clientes, tem muitas pessoas que sim, que param, mas tem muitas pessoas que não param para se construir, para se olhar, para olhar para o outro, para entender de gente. A gente vira pai e mãe, não vai estudar, não vai entender de temperamento, de filho, e acha que aquele menino nasceu errado, né? Ou que é muito, muito difícil. Não, é só um temperamento mais forte. Então, assim, a gente está o tempo todo lidando com gente e não parou para estudar a gente. Pois é. Não é cultural nosso, né? Não é. Eu vejo cada vez mais. Eu falei, acho que com você ontem, né, Victor? Vocês com tão jovens, já buscando essa completude, essa interesse, entender como funciona. Eu fui entender disso bem depois dos 40. Então, assim, isso já muda o jogo da vida. Vocês saberem disso já tão novos, vai mudar a vida de vocês, vai mudar a de filhos, se tiverem, e vai mudar a dos colaboradores de vocês, com toda certeza. E eu parabenizo vocês por isso. Eu acho isso fantástico. De verdade, admiro muito. Por mais pessoas assim. Amém. De verdade. Obrigada. Não, já pode encerrar o podcast. Não, só a conversa para entrar no podcast já. Essa é a introdução, né? Pois é, e aí tem aquela, né, coisa boa, a gente não pode guardar só pra gente. Estou sabendo que terá um evento presencial também aqui na cidade de São José dos Pinhais. Conta pra nós como é que vai ser esse evento. Esse evento chamado Winners, ele é um evento que ele brotou no meu coração. Eu falo que Deus vai intuindo a gente de muitas coisas, né? E nele terá
materializado ali tudo que eu trabalho no meu consultório, né? Tudo que eu trabalho nos processos com os meus clientes, que são 4 pilares, que é finanças, saúde, mentalidade, autossabotagem. Não tem como a gente prosperar, até tem, mas a gente vai se quebrando, tá? Sem a gente cuidar da saúde, sem a gente fazer uma atividade física, sem a gente olhar para as finanças da gente, sem a gente fortalecer nossa mentalidade e sem a gente entender onde a gente derrapa. Então, todos os meus clientes que passam por esses passos e conseguem fortalecer esses pilares, eles prosperam e chegam aos seus resultados muito mais rápido. Então, o Winners, que é esse evento, vai trazer esses 4 pilares ali, em 7, 8 horas de imersão, de treinamento pesado, com 6 palestrantes diferenciados e referências no seu mercado, na sua área de atuação, para falar cada um desse pilar, que eu abordo nos meus processos individuais. E também nas mentorias. Eu falo que a pessoa vem para a transição de carreira, sai fazendo pilates. Vem para falar, às vezes, de um relacionamento e sai fazendo atividade física e olhando para as finanças. Porque tem gente que não sabe quanto ganha, o quanto gasta. Que não... Se eu falar assim, Victor, quanto você ganha hoje, quanto você tem sobrando até o final do ano e para o ano que vem? Não sei, nunca parei para pensar nisso, né? Não estou dizendo que é o caso, mas muitos clientes que às vezes querem fazer... A Jéssica, sim. Querem fazer uma transição de carreira com base no quê? Aham. Você, beleza, você custa 2 mil por mês, 10 mil, você vai comer o quê, vai viver do quê? Por isso que as pessoas, às vezes, não dão esse passo, porque elas estão tão desorganizadas, tão frágeis, que elas não conseguem vislumbrar novas possibilidades. Então, quando organiza isso, vai embora. Faz o que quiser da vida. Deixa a vida me levar, só é bonito pro Zeca Pagodinho, que ganha dinheiro com isso. Só é bonito na música, né? Pra gente não funciona. A gente tem que saber o que a gente vai fazer aqui, onde a gente quer chegar. E o Winners vai trazer isso, esse direcionamento. É uma coisa que Nós já compramos que, nosso ingresso. Lógico. Sim, vocês estarão lá na primeira fila. Eu falei que eu vou chegar mais cedo, que eu quero sentar na frente. Feliz demais por isso e muito honrada também. E foi, viu, uma coisa que me destravou, assim, que você falou comigo ontem, foi o seguinte: se você não atende os pré-requisitos para ter aquela competência, contrate alguém que vai fazer. Não pegue e fica tentando se dividindo, em vez de você focar no que você é bom. Então, isso foi um destravar, assim, de mente para mim, que foi um negócio, assim, que eu entendi que eu não preciso ser bom em tudo. Eu tenho que ser bom naquilo que eu já tenho uma facilidade e ser muito bom naquilo. Igual, graças a Deus, tem o suporte da Jéssica, que a Jéssica também é uma excelente comunicadora, mas tem aquele perfil analista muito forte, então ela mexe com as planilhas, os números, os indicadores, o que a gente pode melhorar, os processos lá do escritório, que aí me libera para fazer o que eu gosto, sabe? O que eu sei fazer de melhor, assim. E aí, por isso que a gente forma uma dupla dinâmica, sabe? Usa como complementaridade, como força. E aí, o que eu acho que, tipo assim, deve ter muita gente, muito empresário aí, que às vezes está aí nessa, tentando mudar, sendo que tem, às vezes, uma pessoa ali que pode fazer esse trabalho para ele e ele focar no que ele é bom e a empresa prosperar e decolar, em vez de ficar, né, tentando fazer um pouco de tudo. E sim, eu atendo empresários que você vê que o negócio dele está limitado ali na força dos braços, que ele não dá conta mais, que está tentando dar conta de tudo e às vezes o cara é muito bom noutra coisa e está tentando dar conta de todas as outras áreas, né? É lógico, nem todo mundo vai poder contratar, nem todo mundo vai poder delegar. Às vezes você ainda nem é o dono do seu negócio, então às vezes você vai ter que dar uma suportada. Gente, mas fique no lugar que não é seu pelo mínimo de tempo necessário. Né? Se eu durante, né, ali perto dos 2017, 2018, eu já via nitidamente que eu já estava desenquadrada do meu papel no banco. Era um cargo extremamente técnico. Sou muito grata ao banco, honro tudo que eu construí a partir dali, os amigos que fiz, mas aquele serviço não tinha absolutamente mais nada a ver comigo. Nem tinha, nunca teve, assim. E eu o tempo todo fazendo caber. Até que eu entendi, enquanto eu continuar fazendo isso, eu vou adoecer. Então, o que eu comecei a construir algo para ficar ali o mínimo de tempo necessário até eu dar conta de fazer a transição. Então, beleza, está hoje desenquadrado, não tem o que fazer. Você está num lugar onde que não lhe é muito natural, que lide muito com aquilo que você gosta, fique aí o tempo necessário para você promover a mudança e pular para onde que você é bom para caramba. Eu falo, Deus nos deu talentos, né? E a gente passa a vida inteira querendo ter o talento do outro e não usar o nosso. Gente, isso aí vai destravar muita gente, hein? Isso aí dá um corte. Isso. É literalmente aquilo. Você pega todos os talentos que você tem, está enterrando.
Né? Ou então você é muito bom em sair, visitar e fazer e vender os teus seguros e prospectar. Ela é muito... E você vai querer o tempo todo estar cuidando das planilhas da Jéssica? Não dá, né? Cada um onde é bom. Agora eu vou confessar, fazer uma confissão aqui agora e te perguntar qual seria uma sugestão para pessoas assim. Eu tenho lá esse perfil executor e eu não tenho dificuldades em executar. Eu gosto de fazer esse trabalho e consigo fazer bem. Não é algo tipo que eu coloco uma mochila nas costas e vou fazer. Só que da mesma forma que eu consigo executar de uma forma boa, eu preciso parar de executar porque eu tentei de todas as formas descobrir como colocar mais horas além das 24 no dia e eu não consegui. Então, eu preciso dar um jeito. O que você sugere para pessoas assim, que são executores, são bons executores, têm o resultado, mas passa do ponto? Por que elas fazem isso? As pessoas precisam aprender que elas não têm que fazer todas as coisas do universo. Elas têm que fazer as coisas certas. As coisas estratégicas. O hiperrealizar, ele é sabotador. Tá? Nós temos duas coisas. Um é perfil comportamental, esses 4 que a gente está falando, e temos sabotador, que é onde a gente derrapa. O hiperrealizador, realizar é legal. O hiperrealizar, ele pode trazer esse esforço desnecessário, esse gasto de energia desnecessário. É aprender a fazer pausa, aprender a ter descanso, aprender a validar o que já conquistou, porque o executor ele tem muito de querer fazer, e nunca olhar para trás e ver o que já caminhou, o que conquistou. Então, aprender a comemorar a vitória, aprender a validar o que já fez e parar de ficar o tempo todo querendo só perseguir a próxima coisa. E só as coisas certas, tá? O executor ele quer fazer tudo, é o próximo troféu, é o próximo certificado, nem vai usar, mas quer ter isso ali na prateleira, né? Só para falar, conseguir essa posição, esse ranking. Não precisa de todos os troféus, não precisa de ser bom em tudo, não precisa de todas as posições. Só aquelas que são estratégicas para o seu negócio e para a sua vida. E como saber qual briga eu não vou entrar? Tenha claro o seu objetivo. E toda vez, e você sabe disso, porque você já teve na mentoria, toda vez que você for fazer qualquer coisa no seu dia, você imagina a sua vida como sendo um grande quebra-cabeça. Daqui 1 ano, você quer estar nesse lugar, com essas pessoas, fazendo esse tipo de coisa. Tudo que você for fazer de hoje até esse dia daqui 1 ano, você tem que se perguntar, mas isso é importante para aquele momento que eu quero viver? Isso tem a ver com aquele meu quebra-cabeça de vida? Isso é pecinha daquele quebra-cabeça? Nem tudo é. Se você se perguntar todo dia, o tempo todo, você vai ver que você faz um monte de coisa que não compõe esse momento de vida que você quer ter lá na frente. Mas que você vai acumulando, vai fazendo, porque ser ocupadão hoje em dia é muito legal, né? Todo mundo acha chique, não ter tempo, não ter agenda. Falamos isso agora há pouco. Isso, não é o ritmo de vida legal, né? Então, nem tudo tem a ver com onde você quer estar. Então, não acumule, não faça, não colecione, diga não, agradeça e deixa aí. Eu acho que, às vezes, para você fazer uma boa gestão de uma equipe, de uma empresa, você nem pode ser tão ocupado. Não, nem deve. Senão, você não tem tempo para poder prestar atenção na sua equipe Pra e ser ver estratégico. como que é o resultado, como que é chegar no melhor resultado com a equipe. Porque se você está todo o tempo em reunião... Atolado. Você sai da reunião, entra em outra, pega um tanto de coisa para fazer, Que hora você vai subir o drone para olhar tudo aquilo? E aí? Só que o povo acha bonitão, resultado? tá, né? O que é bonitão? É você ser um gestor que está bem de saúde, que você consegue ir numa academia, que você consegue cuidar do teu corpo, que você consegue ter um tempo de qualidade com a tua esposa, com teus filhos. Não é aquele cara que vai ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, eu tô no laptop, levei para casa, tô trabalhando. Não. E o cara, ele ainda tem que ter um tempo livre ali, que eu acho que para intercorrências. Como é que ele vai gerenciar direito uma equipe? Não tem como. Porque às vezes tem um negócio ali que precisa da correção pontual naquele momento. Recalcular a rota. Tal. Isso. Recalcular a rota. Ali agora. Se não tem como recalcular a rota ali naquele momento, aí já passou, aí já Isso foi. é muito comum em empresa que começou muito familiar, foi crescendo, e o cara centralizando, chega uma hora ele congela. Eu até tenho 2 clientes assim. Congela. Ele não dá conta de ir para frente, porque ele não tem uma pessoa estratégica abaixo dele. Ele, em vez de lidar com uma pessoa, ele está lidando com os 30 funcionários dele o tempo todo. E ele não treinou ninguém para poder, ele não delegou para ninguém o falar, o conversar, o apagar o incêndio. O cara está o tempo todo cuidando do operacional, está cuidando do RH. Não pode. Isso, aí vai ficar limitada a força dos braços dele para sempre.
Aí é hora de contratar um É hora de coaching você delegar. pra... É hora de contratar. Eu falo que todo mundo precisa. O Bill Gates fala que todo mundo precisa de um coach. Eu falo que todo mundo merece um coach. Precisa. Porque esse olhar, né, do que você é bom, do que está te atrapalhando, o coach ele tem. Ele tem metodologia para fazer isso. Né? Então, ele te tira desse lugar de dou conta de tudo, polvo, né, com vários tentáculos, e te faz subir o drone e entender onde você pode melhorar. Isso é muito forte, sabe por quê? Igual, não estou conseguindo fazer, coloco pessoas. Em vez daquelas pessoas chegarem, fazer algo diferente e tal, começa a adaptar a cultura que os gestores ali colocaram. Aí fica tipo, um mini gestor igual o gestor anterior. Com microgerenciamento. Mas o que acontece? Até o gestor, para ele delegar, eu falo que ele tem que estar coachizado, né? Minimamente ele tem que entender aonde ele pode aprimorar para até dar espaço para esse um chegar e conseguir trazer contribuição. Porque senão ele só tá passando a coisa pronta para o outro repetir o que ele já faz. E daí vai continuar limitado aos braços dele e vai trazer mais dor, porque agora é uma outra pessoa dando conta de tudo. É aí que começa a adoecer, começa a não gostar, né, do trabalho, E não começa cresce, a colocar não uma traz mochila nas costas para ir trabalhar, porque não é mais igual era antigamente, vamos por assim. E o gestor tem que entender o que nutre ele, o que fez ele chegar até ali, o sangue nos olhos dele de construir uma empresa, não é a mesma coisa do colaborador, gente. O colaborador muitas vezes está lá pelo salário, é porque é o que ele trabalha, ele não tem aquele amor todo na organização. Isso é uma cultura, valores que ele vai aprender estando lá dentro, se o gestor conseguir passar. Mas às vezes o gestor quer que o cara, mas ele não abraçou o meu negócio como eu, mas ele não é você. Ele não teve essa história de 30 anos de construção de um negócio que você tem. Ele está indo lá pela grana. Então, se você não conseguir articular bem, né, ou pela grana, pelos benefícios, pelo reconhecimento, pelo poder de ação, se ele não tem isso, ele vai embora. E conhecendo mais sobre as pessoas, sobre esses pilares aí que a gente falou que são esses 4, tem como descobrir, através disso, de uma forma macro, como gestor, fazendo um mapeamento, o que é importante para aquela pessoa, para que ela tenha seu desempenho de forma melhor, ou se mantenha ali naquela empresa? Você diz no sentido de comportamental ou nos pilares mesmo, assim, das finanças, da saúde, o que... Comportamental, tipo assim, tem como a gente saber, tipo, o que seria importante para um planejador, para um analista, para um executor, na maioria das vezes, que eu sei que o ser humano, ele é uma incógnita, nunca é uma soma de várias fórmula. coisas. Nunca é uma fórmula. Mas tem como saber, tipo, descobrindo o perfil comportamental daquela pessoa, mais ou menos ali qual seria o caminho para descobrir o que essa pessoa pensa lá na frente, o que ela quer para ela, o que ela se sente valorizada? Com certeza. Se você tem um indício de qual é o perfil daquela pessoa, você sabe o que a motiva. E você consegue... Eu falo que são como cenourinhas, né? Assim, você consegue colocar na frente da pessoa e fazê-la caminhar naquele sentido. Um executor, por exemplo, o que o motiva? Desafio. Dê mais desafio. Dê espaço. Aquele cara vai fazer como ninguém. Um planejador, o que o motiva é a segurança, é a conexão, é o passo a passo, é o processo. Então, dê isso para ele. Às vezes a gente consegue, são só ajustes simples. Tem muito medo de mudança. Entenda o que ele tem medo. Entenda do que o executor tem medo. Um comunicador, ele gosta, ele adora estar cercado de pessoas, de tarefas, de boa conversa. Se tem esse espaço, dê isso para ele. Isso o motiva, vai fazê-lo produzir mais. Um analista, dê regras, dê conformidades, ajuste coisas para ele se sentir seguro. Então, tem como você dar um ambiente melhor para cada um, sim. 100% vamos acertar? Nem sempre, né? Porque somos um monte de insatisfação ao mesmo tempo. Mas você consegue deixar mais confortável para aquela pessoa produzir melhor. E também para ajudá-la a desenvolver o que precisa. Porque todos esses perfis têm pontos de atenção, têm pontos de alerta. Então, eles vão também... A gente vai conseguir preencher o que cada um precisa da melhor forma. E é engraçado, você falando, eu já fico pensando aqui. Eu já estou analisando aqui, olhando e tal... E só pensando assim, gente, esse negócio é muito importante, porque se você souber disso, você contrata as pessoas certas para o lugar certo. Porque, por exemplo, vou te dar exemplo. Para uma área de cobrança na empresa, ligar para cobrar porque o cliente não pagou. Qual o perfil que é indicado e qual o perfil, tipo assim, você pensa, isso aqui, nem pensar. Rápido, raso, tá? Raso. Assim, todo é uma soma de coisas. Mas, com certeza, um comunicador vai entender melhor isso. E o executor, se tiver números e quantidade, e se aquilo for mexer no bolso dele.
Entendi. Então, assim, todos vão se adequar, tá? Para cada um vai ser uma abordagem diferente. É porque eu penso assim que às Então, por vezes exemplo, você pode colocar um executor lá e falar, cara, com 10 no dia, você vai ter R$200 no bolso no final do dia. O cara vai fazer 20. E vai virar um comunicador, assim, na hora. Ele vai resolver do jeito dele. Entende? Então, assim, para cada um vai ser de um jeito, tá? Depende do que você consegue oferecer para aquela pessoa. Você sabe que no banco eu tive uma vez, eu trabalhava ali no Shopping Paládio, eram 4 andares do banco, ainda é, tá? E a gente precisava sair da diretoria onde eu estava e ir para o outro setor de operações para poder fazer umas pesquisas lá para melhorar o nosso serviço deles. A minha gestora, na época, ela chamou um colega que eu tinha, na hora que ela falou com ele, fulano, você pode ir no andar de cima, fazer tal pesquisa, andar nos setores, conversar? O menino até encolheu na cadeira, assim, gente, juro para vocês. Ele falou assim, ai, meu Deus. E ele tinha trabalhado lá há muito tempo, ele falou, tem que ir lá. Aí ela falou assim, você me desculpa, então eu não vou pedir para você ir, não. Acho que ela percebeu, ela era bem perspicaz. E ela falou assim, Ana, você pode ir? Adorei, porque eu ia passear um dia inteiro, rever um monte de colega que eu não via faz tempo, e nem, né, e se precisasse, eu ainda pegava a informação que eles precisavam lá, mais ou menos. Tipo, eu fiquei uns 2, 3 dias passeando, abraçando e beijando Deus e o mundo, conversando com todo mundo, matando a saudade e pronto. Para ele, aquilo seria uma tortura. E para mim foi massa. Eu faria aquilo ali até hoje. Ai. E ela foi muito perspicaz. Na hora que ela viu que ele se encolheu, e ele era um exímio analista, assim, assessor lá no que a gente fazia. E para mim, passear foi um oxigênio. Por isso que eu te falo que aí o líder, o gestor, ele tem que ter essa informação e estar alinhado com isso, que Sim. muda o jogo. Muda o jogo. Gente, entendam, tá? Quem é pai e mãe também. Eu não tenho colaborador, o que eu tenho a ver com esse podcast? Gente, filho é igual, tá? Você não vai comunicar igual para cada um. Para cada um você vai falar de um jeito. Um precisa de um estímulo, o outro precisa do outro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Para um você vai ensinar a bater, o outro você vai ensinar a parar de bater. Você vai ensinar... porque tem criança que apanha o dia inteiro na escola. Então, assim... É comunicação. Aí tem gente que fala assim, mas meus 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe, olha aí, ó. Claro, são totalmente diferentes e você que se tratar igual. É bem isso, né? E hoje eu já vejo casais jovens já estudando temperamentos de criança, entendendo. Meu filho me bateu. Gente, se é um colérico, ele vai te bater 28 vezes. E é um executor, né? Porque aí no temperamento tem uma outra nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. Ele vai jogar controle remoto longe, ele vai chutar você. Não é porque ele não te obedece, porque ele não te ama, é porque ele tem muita força, muita vontade. Então tem que ensinar essa criança a direcionar para outro lugar. Entendi. Então dá para usar esse tema que a gente está falando, você pode adaptar para casamentos, você pode adaptar para você consigo mesmo, você pode adaptar para filhos, pode adaptar nas vendas, pode adaptar para se comportar com os seus colegas de trabalho e também os gestores, ter uma equipe mapeada e saber lidar melhor com eles. 5 coisas, pensando rápido aqui. 5 coisas pensando rápido, porque é para tudo, né? Tem gente, tem relação humana, você vai usar isso. Exatamente. Né? É mapa da mina. Não, eu acho que todo mundo tinha que ter acesso, tinha que estudar isso, tinha que ter acesso. Igual aqui, por exemplo, hoje a gente está tendo uma abordagem bem superficial, porque isso é um tema de uma mentoria que a gente fez com 5 semanas. Foram 5 encontros, 5 em grupo e 1 individual. Pois é, 6 encontros e não falamos tudo. Então, aqui com 1 hora é só uma pincelada mesmo, sabe? E eu também já gostaria de dizer que se você quer saber mais sobre isso, no YouTube a gente vai colocar na descrição, no nosso Instagram também a gente vai colocar nos cortes embaixo, o @ da Ana Paula. E fique à vontade para chamar a Ana Paula. Podem incomodar à vontade. Não é lá. incômodo nenhum, gente. Eu falo que quando a gente muda um pensamento de uma pessoa, a gente salva um casamento. A gente muda a história de uma empresa, a gente salva vidas. Exatamente. E tem todo o tipo, né? Se a pessoa quer fazer uma mentoria com você, ela pode fazer. Sim. Se ela quiser fazer individual também, tem como fazer. Se quer te chamar na empresa também. Isso. Hoje eu trabalho basicamente com processos individuais, com mentorias de grupo, seminário para lideranças e também palestras. Mas eu sou uma apaixonada por isso e eu vou adorar te receber no meu Instagram, no meu celular, no YouTube. Estou por vocês. E a notícia boa, né? Do evento dela aí, do Winners, como é que é? Já é aí, né? Já tá aí. E o evento do Winners, fiquei sabendo que tem
um cupom, alguma coisa? Como é que funciona isso aí? Um cupom, isso mesmo. Foi feito um cupom disponibilizado para os seguidores de vocês, e especificamente para vocês, que vai dar 10% de aquisição, no valor da aquisição do ingresso. Esse evento vai ser no dia 6 de abril, então corre, porque a gente já está com os ingressos, né, esgotando, graças a Deus. E vocês têm o cupom Arison Podcast. Arison Podcast é de vocês, tá? E o link também eu posso disponibilizar para vocês. Vai usar o mesmo link, na hora lá vai colocar o cupom de vocês para ter os 10% de desconto. Com muito prazer. Quero que chova cupom de vocês lá. Gente, 10% de desconto eu vou falar pra vocês, viu? Você não pode perder. Se Gente, você tá em São José... Os palestrantes não ganharam cupom, vocês estão ganhando cupom. Exato, não. Por mim, pelo Vitor. Vocês têm que ir lá e honrar. Se você tá em São José dos Pinhais, né? Porque a gente sabe que tem, nesse caso específico, tem os online também. Mas nesse caso específico, vai ser presencial mesmo, né? Presencial, aqui em São José. Eu tenho cliente de São Paulo que tá vindo, tá, gente? Aí, ó. Não tem exatamente. desculpa. Tem cliente de São Paulo que tá vindo só para ver, né, o trabalho mesmo no presencial. Vai ser dia 6 de abril aqui no centro de São José, no edifício The One, no auditório do edifício The One, um edifício muito bacana que tem aqui, das 13 às 19h30. E eu espero todo mundo lá para a gente mudar o jogo da vida dessas pessoas. Muito bom. Você tem mais alguma dúvida? Olha, alguma coisa a pontuar? Perguntei até demais aqui, né? Perguntei bastante. Pode porque perguntar. foi muita... eu me interessei bastante pelo assunto. Gente, sou suspeito para falar da Ana. Se você se encontra numa dessas situações que a gente descreveu, procure ela, procure uma mentoria, que eu tenho certeza que ela vai te dar um direcionamento aí que você vai mudar o jogo. A Ana mexe com o quê, né? Porque tem gente que fala assim, mas é só empresa, treinamento? Gente, é gente. Eu falo, gente, eu atendo, tá? Mas assim, não raro vem, igual eu disse, por transição de carreira, por alguma questão de relacionamento pessoal, a gente organiza a vida como um todo, tá? Por isso que eu me intitulo coach de vidas e de bem-estar, porque a gente organiza a vida inteira. Eu já cheguei a ter clientes assim que veio separando e aí saí casadíssimo, até vão estar no Winners também, casadíssimo, fazendo atividade física, é uma organização como um todo, tá? Então a gente, no processo de coach, a gente estabelece uma meta juntos no início e a gente vai chegar nessa meta até o final do processo. Não tem como não chegar, tá? Essa meta, ela é trabalhada, é estudada, é medida o tempo todo e com a metodologia eu faço você chegar. Claro, o que cabe em 6 meses de acompanhamento, em 7 meses de acompanhamento, né? Eu falo que não dá para a pessoa sair médico num processo de coaching se ela não está estudando, porque isso não cabe em 6, 7 meses. Mas o que couber em 6, 7 meses, eu vou fazer você fazer. Legal. Entendi. E também para a gente fechar, então, qual é o tipo de pessoa que você acha que o processo de coaching se enquadra para ela? Se ela se encontra como? Todo mundo que quer chegar em algum lugar, ou fazer alguma coisa, ou abrir um negócio, que sozinho não está conseguindo, o coach vai fazer você chegar lá. O bom coach, né? Vai fazer você chegar aonde você quer estar. É a metodologia. O coaching, ele vem desse movimento de tirar a pessoa do ponto A e levá-la ao ponto B. Então, isso aqui é estabelecido aonde ela quer chegar e o coach vai fazer você chegar lá. Entendi. Tem um objetivo, não está conseguindo realizar sozinho, quer empreender, quer abrir uma empresa, quer resolver uma situação pessoal que não está conseguindo, quer sair de algum... O coach vai fazer você chegar lá. Vai fazer você chegar lá. Muito, não. Você viu a certeza Forte. aí, né? Vai fazer você chegar Vai. Forte. Você chega. lá. Isso, não tem essa opção. Tá? Não tem E essa para te encontrar no Instagram, você tá Pode com... seguir lá o @evoluir todo dia. Evoluir todo dia é a empresa, né, de desenvolvimento humano que eu abri para poder trabalhar com os processos de coaching e tá tudo lá. Todo o meu
trabalho, todo o meu contato pessoal está lá também, então. E para quem seguir lá e fizer o contato porque veio do programa, eu ainda vou fazer mais uma coisa, tá? Que veio do canal Olha de só. vocês. Manda um eu quero lá no chat para mim e no direct, diz que estava aqui que assistiu, né, o programa de vocês, o canal de vocês. Manda um eu quero para mim que eu vou dar uma sessão de presente para apresentar o meu trabalho. 45 minutos comigo. Que bacana. Não, gente, sinceramente, os presentes que quem tá assistindo isso vai ganhar, ó, é cupom de 10% e agora uma sessão com a Ana. Vocês não sabem o que é uma sessão com a Ana. Enquanto custa, né? Tá dando de presente. Né? Exatamente. Vocês não De sabem. presente. Isso. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar, Fiquem atentos, né? Não tá legal, não tá em equilíbrio, não tá se sentindo bem, tá pesado, a jornada tá difícil. Fique atento. Isso pode ser um grande sinal de alerta que tá precisando de uma intervenção, que tá precisando de alguém te pegar pela mão. Se é o seu caso, se é o seu momento, não tenha medo de buscar ajuda, de buscar uma orientação. E o coaching pode mudar o jogo da sua vida. Ele não tem uma pegada de olhar para trás, de tratar como uma terapia, muito embora ele seja muito curativo, tá? Mas se você sente que não está onde você gostaria de estar, com certeza o coaching vai te ajudar. e eu fiz essa pergunta, mas eu esqueci das perguntas do Instagram. Mandem pergunta no Aí, ó. Instagram. Não tem problema. Vamos fazer, então, vamos ver aqui umas 2 perguntas. Bom, tem uma aqui, ó. Como posso identificar e lidar com a autossabotagem? A gente já falou antes, mas você... Tá conseguiria fazer uma pesado, atenção? tá difícil, tá adoecendo, não está caminhando, tá fazendo, mas está fazendo com muito peso, muito provavelmente você está se autossabotando, tá? Todo mundo tem autossabotagem. A gente tem que entender aonde eu estou me sabotando e em qual medida isso está me tirando de força, de energia e de torque para atingir os meus resultados. Então, tá pesado, não tá atingindo, os seus objetivos estão cada vez mais distantes, muito provavelmente você está se autossabotando. Aí, ó, muito bom. Essa pergunta aqui é interessante. Tem algum prazo, em média, para melhorar os hábitos ruins e dar lugar aos positivos? Como que é essa troca? Tem vários estudos que dizem, né? Vamos entender que tudo o que a gente faz, todas as nossas atitudes, é assim. Na nossa cabeça tem neurônios, neurônio está abraçadinho com o neurônio, todo dia fazendo a mesma coisa, comandando as mesmas ações, as mesmas atitudes. Então, o que eu tenho que fazer? Quando entra um novo hábito, eu estou pegando um novo neurônio para conectar com um novo neurônio. Para essa sinapse, para essa conexão se fortalecer, tem estudos que dizem que até 90 dias para que isso fique assim, fortalecido e essa sinapse comece a abandonar a antiga e fazer valer essa nova, tá? Então, por isso que às vezes demora. Quando é uma atividade física, alguma coisa nova, às vezes demora porque é um novo hábito, uma nova conexão neural e isso demora realmente para poder ficar bem forte e automático como era o hábito antigo. Mas é a repetição que vai fortalecer esse novo hábito. Não é só porque é pensamento positivo, é porque isso é conexão de neurônio. Tá? É sinapse neural. No início, é válido aquilo que faz que no início, que falam que no início você faz por obrigação até Sim, que faz aquilo sem se torne um gostar hábito. mesmo. Se é importante, se quer e se precisa, é esse fortalecimento do novo neurônio com o novo neurônio que vai fazer isso ficar natural. Então, tem que persistir no início. Às vezes, vai sem vontade mesmo. Só tem que avaliar se é importante, se é necessário. Porque, às vezes, eu quero fazer porque ele faz. Não, tem que ver se isso cabe na minha vida. Se é realmente necessário. Se for, tem que fazer dar certo. É verdade. Uma outra interessante o que fazer quando esta autossabotagem está enraizada em algo mais profundo? Já teve algum caso que tivesse que... Toda autossabotagem tem a ver com algo que foi, tá? Autossabotagem são padrões que vêm e que me acompanham desde a infância, que nos acompanham desde a infância, e que eu repito para sobreviver. Só que agora eu sou grande, continuo repetindo, mas não preciso mais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém que quando era pequeno fazia tudo perfeitinho, tirava só nota 10, né, o conceito A, e todo mundo elogiava e falava, não, que bonitinho, ela só tira nota 10. Muito provavelmente essa pessoa imprintou que ela fazendo tudo perfeito, ela vai ser sempre elogiada, não vai apanhar, não vai ficar de castigo, então ela continua repetindo isso até uma vida adulta. Só que hoje não tem mais esse perigo e ela pode desinstalar esse aplicativo e instalar um novo. Então, autossabotagem tem a ver com padrões lá de trás.
que a gente repete hoje em dia sem necessidade, para se manter protegido. Uma falsa proteção, um falso equilíbrio. Então, a gente tem que identificar isso para entender que não precisa mais ser desse jeito. A gente não está sob ameaça. Uhum. É verdade. Que bacana. Posso fazer um? Claro. Eu já vi que já estava aqui. Já não estava nem entendendo mais nada, só focada. Ó, uma coisa. Quando você identifica que você está se vitimizando demais, como é que faz para corrigir isso? Vítima é um dos sabotadores, tá? Um dos 9 que eu falei. E a vítima, ela tem uma dificuldade muito grande de se individualizar e de se autorresponsabilizar, tá? Quando eu identifico que o outro tá vítima, é fácil, porque eu poderia chegar e falar assim, mas é só ele assumir as coisas e fazer. Quem tem que se identificar nesse padrão para promover mudança é a pessoa, tá? A primeira coisa que ela tem que entender, o que cabe a mim, na primeira pessoa, fazer. Porque o tempo todo a vítima está esperando o outro dar, o outro fazer, o outro resolver, o príncipe encantado vir salvá-la, né? E esse príncipe não existe. E assim, a nós cabe 80% das nossas ações, 90% das nossas ações e resultados. 10% está na mão do outro, uma ajuda do outro, uma conversa do outro. A vítima espera que 100% dos outros resolvam. Então, ela tem que entender o que a ela cabe e ao outro cabe uma menor parte. Então, a vítima é assim, sempre o que eu posso fazer para resolver isso, o que está difícil, o que eu posso fazer para mudar, é ela sempre trazer para a primeira pessoa do singular a ação para sair daquela situação em que ela está. E tem que tomar cuidado, né, com o vitimismo, porque ele vem, começa com você tomando ações suas, particulares. Nossa, que preguiça. Mas eu mereço não acordar agora, eu posso acordar mais tarde. Aí depois, na hora que você vê, você já está acontecendo coisas na empresa, que você já está se vitimizando. Isso. No trabalho, ou onde quer que você vítima esteja. É vítima em tudo. Todos os padrões de autossabotagem, eles funcionam na finança, no trabalho, nas relações, em tudo. Em tudo. Tá? Sempre, o vítima, especificamente, ele tem essa dificuldade de se responsabilizar e ele atribui ao outro o tempo todo a solução de todas as coisas, tá? Então, o trabalho com quem tem o vítima alto, né, o sabotador vítima alto, é justamente mostrar para ela que ela é adulta, que não tem príncipe. Mas, gente, todos eles, quem está nesse sofrimento, tem que ser tudo com muito amor, sem julgamento, para que ela consiga realmente sair desse estágio de esperar e conseguir assumir as rédeas da própria vida. Bacana. Isso aí. Bom, um assunto que demoraria horas conversando, um assunto super prazeroso, mas dessa vez nós vamos encerrar por aqui. E agradeço a sua paciência e a sua audiência. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Consulte na descrição, se você estiver no YouTube, consulte na descrição desse vídeo quais são todos os arrobas para você seguir ouvindo mais sobre isso e crescer, evoluindo aí na sua carreira. E Ana, muito obrigada por ter aceitado o desafio. Estamos muito felizes e honrados de te receber aqui. Você é sempre bem-vindo para voltar quando você quiser. Adoro. E desejamos muito sucesso ao Winners e estaremos lá, também ao seminário online que vai acontecer, estaremos lá também. Muito obrigada. E sinta-se, aqui agora é a sua segunda casa. Ai, que delícia, gente. Muito obrigada. Assim, desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que essa mensagem chegue a todas as pessoas que estiverem necessitando e precisando, que modifique lares, empresas e relações. E contem comigo até debaixo d'água. De verdade, eu honro muito a existência de vocês na minha vida. Muito obrigada. Que bom. Nossa, ficamos assim honrados e agradecidos da sua presença. Como se diz, só tem um arrependimento de não ter feito isso aqui online hoje. Só isso. Porque ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, assim, gente, muito obrigado aí por ter nos acompanhado até aqui. Muito agradecimento à sua pessoa, o que você tem nos proporcionado, e eu acho que muitas pessoas merecem isso também. Obrigada. Contem comigo. Todos, contem comigo. Obrigada de coração. Isso aí. Então, até mais. Beijo!